E após iniciar uma vida sexualmente ativa com aquele homem que era o amor da minha vida, que eu tinha visto quando eu era criança ainda, que eu reencontrei depois de 4 anos, com quem eu desenvolvi uma relação de amizade, me declarei, pedi para perder a virgindade com ele, e que ele sim disse que poderia tirar minha virgindade desde que a gente não namorasse, que a gente não casasse, ele deixou isso muito claro. Depois de tudo isso, eu descobri que eu tô grávida, aos 16 anos, de um homem de 28. Foi quando ele falou para mim que ele queria que eu tirasse a criança. Ele conhecia uma pessoa que fazia o chá, eu poderia tomar aquele chá e que eu iria abortar. Eu falei que eu não queria aquilo. Eu não queria aquilo primeiro porque eu tinha medo do que podia acontecer e eu tinha medo também que eu pudesse me arrepender depois. Eu falei para ele que a gente precisava falar com a minha mãe. Ele falou que não, que era melhor eu deixar a barriga crescer, que depois com o tempo ela ia ver que eu estava grávida. Eu falei que a gente precisava falar com ela assim mesmo, porque eu falando com ela falaria com o meu padrasto, falaria com os meus irmãos, e aí eles iriam decidir o que eles fariam. Eu fui para casa com o exame na mão, quando eu estava quase chegando em casa, ele veio atrás de mim, e a gente foi, contou para minha mãe, que ficou assim sem reação, não sabia nem que eu tinha namorado, quanto mais, né, que eu estava tendo uma vida sexualmente ativa, ficou ali sem saber o que fazer. E ela foi e contou para o meu padrasto, contou para os meus irmãos, que a primeira reação deles foi falar que era pra gente casar, que ele tinha que casar comigo. E ele falou que não casava. E aí meu padrasto falou, tá, mas aí qual é a atitude? O que você vai decidir sobre ela, né? Qual é a sua postura diante de tudo isso? E ele foi e me levou pra morar com ele e com a mãe dele. E aí começou o inferno. Aí eu descobri quem era ele. Ele começou a me humilhar verbalmente, psicologicamente, fisicamente. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, cadê aquele homem? Cadê aquele homem que eu conheci? Aquele homem carinhoso, aquele homem era um lorde, fazia tudo para me agradar, aquele homem era tão lindo, aquele homem passava na rua, todo mundo ficava olhando para ele. Eu ficava pensando, cadê essa pessoa? E após 7 meses de gravidez, eu comecei a sentir uma dor terrível na barriga. E era noite, eu falava pra ele que eu tava com dor, que eu tava com dor, que eu tava com dor, e ele não levantava pra me dar assistência. Chegou uma hora que eu não tava aguentando mais, que eu peguei e decidi ir pro hospital. Porque nessa época eu não sabia nem que criança nascia prematura, que tinha parto prematuro, eu não sabia dessas coisas. Aí fui pro hospital, era 4 horas da manhã, ainda escuro. O hospital ficava longe, ainda eram uns 40 minutos a pé. E vai eu, morrendo de dor, com aquela barriga. E quando eu chego no hospital, a minha filha ela não esperou chegar no quarto do hospital, né, para eu ser atendida para ela nasceu na escadaria do hospital. E ele só foi dar conta de mim no outro dia quando amanheceu, que ele lembrou que eu estava sentindo dor e foi atrás de mim no hospital. Aí chegou lá, minha filha já estava na incubadora e eu estava no quarto. Eu ficava lá no hospital olhando para minha filha, sem saber o que fazer, sem saber como agir. Eu não pegava ela porque eu tinha medo, ela era muito pequenininha, ela nasceu com 1,4 kg. Eu também não amamentava porque eu tinha medo. Minha filha ficou 1 mês e 6 dias no hospital até poder ir para casa. E depois que eu voltei para casa, gente, a minha vida só piorava. Aquele homem me agredia todo dia. Todo dia aquele homem me agredia. Eu não podia falar nada que ele me agredia. E ele podia fazer tudo, ele saía. Aquele homem não gostava de trabalhar. A nossa vida era só brigar. Mas como todo casal tem seus momentos de briga, mas também tem seus momentos de reconciliação, eu engravidei de novo. A minha primeira filha estava com 1 ano e 1 mês. E eu não queria aquela segunda gravidez. Meu Deus do céu, eu não queria aquela segunda gravidez. Mas ao mesmo tempo eu nunca tive coragem de abortar ou fazer qualquer coisa do tipo. E quando eu estava com 8 meses, eu comecei a sentir dores. E eu já sabia nesse momento como eram as dores, né? O que a mulher sentia antes de ter o filho. E aí eu comecei a falar com ele que a minha barriga estava doendo, chamando ele, tentando acordar ele para me levar no hospital. Eu chamava ele não levantava. Eu chamava ele não levantava. E quando eu levantei para ir sozinha, ele levantou e trancou a porta para não sair. Ele trancou a porta porque da outra vez que eu fui no hospital e eu cheguei sozinha, deu muito problema para ele, porque eu era menor de idade. Eu não estava acompanhada e ele teve que dar muitas explicações. E eu tive até que mentir. Mentir para ele ainda não ficar numa situação pior. E dessa vez ele trancou a porta. E eu fiquei a noite toda sentindo dor.
E quando foi de manhã, eu comecei a ouvir um barulho. E aí eu fui e chamei, porque era minha cunhada. Eu falei pra ela o que estava acontecendo, ela foi, entrou e me levou pro hospital. E depois de 2 dias que eu tinha tido a minha filha, que eu cheguei em casa, aquele homem me espancou. Me espancou até eu cair no chão. E eu vivi assim ainda alguns anos da minha vida com esse homem. Depois de 3 anos, eu estava com 18 anos, com 2 filhas. E eu passava tudo com esse homem, porque eu amava esse homem demais. Apesar de tudo que ele fazia, eu amava esse homem. Eu acreditava que ele ia mudar. Eu passava fome com esse homem, eu passava dificuldade com esse homem, mas sempre ali do lado dele. Esse homem me batia, esse homem me espancava. Quantas vezes eu ficava com o olho roxo de murro, de soco que ele dava na minha cara. Quantas vezes que esse homem me estuprou. Eu não sei te falar se foi 10, se foi 20, se foi 30, se foi 50 vezes que esse homem me estuprou. Eu não podia dizer não para esse homem, porque esse homem arrancava minha roupa e me estuprava. Uma vez esse homem me bateu com figo de energia e deixou meu corpo todo marcado. Passei muita dificuldade com esse homem, um homem que não tinha olhos para mim. Aliás, tinha sim. Ele olhava para mim para dizer que eu era feia, que eu era muito feia, que se ele me largasse, ninguém ia me querer, porque ele era lindo, que ele era bonito, e eu era um lixo, que eu tava pegando no boi de ele ficar comigo ainda. Eu passei fome com esse homem. Até as calcinhas que eu vestia era minha mãe que me dava, porque eu não tinha condição de comprar. E depois de 4 anos que a minha segunda filha ela tinha nascido, eu engravidei de novo. E tava eu com 21 anos, 3 filhas, fazendo ligadura. Mas depois do nascimento da minha terceira filha, a minha mentalidade ela estava diferente. Eu não sei se é porque eu estava mais madura, mas o meu pensamento já não era mais o mesmo. E eu saí para trabalhar. E foi aí que eu dei o meu grito de liberdade, porque eu comecei a conhecer outras pessoas, pessoas que diziam que eu era bonita, que não entendiam por que eu estava naquele relacionamento abusivo daquela forma. E aquilo foi me fortalecendo, aquilo foi criando uma força dentro de mim, um desejo de me separar. E aí eu vi que sim, que eu podia me separar, né? Que eu ia ter capacidade, que eu ia conseguir cuidar das minhas filhas. Só que aí a minha mãe ficou doente. A gente descobriu que ela estava com câncer no cérebro e eu larguei tudo para cuidar dela. E foi mais de 1 ano dentro de hospital, naquele sofrimento. E aquilo tudo foi me enfraquecendo novamente. Então toda aquela força que eu estava reunindo, sabe, aquele desejo de me separar, aquilo foi me enfraquecendo, aquilo foi me deixando deprimida. E eu não tinha mais, né, essa coragem de me separar. Eu pensava assim, não, agora que eu não posso mesmo me separar, como é que eu vou me separar com a minha mãe doente, uma doença terminal? E eu deixei de lado aquele desejo. Só que depois de mais de 1 ano de luta, a minha mãe faleceu. E aí ela faleceu na sexta-feira. Quando foi no sábado a gente fez o enterro. E aí no domingo de manhã eu levantei, acordei ele e falei, eu quero me separar. Aí ele pegou e começou a falar que eu tava ficando doida, que eu tava emocionada, que eu tava misturando as coisas, que eu tava assim por conta da morte da minha mãe. Eu falei, pega as suas coisas e sai de casa. Fala galera, tudo bom com vocês? O meu nome é Eveline Barros e esse aqui é o meu canal onde eu faço interpretações de histórias reais. E galera, essa é a segunda parte desse vídeo, gravidez na adolescência, gravidez aos 16 anos. Então se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, corre lá e não perca a terceira parte desse vídeo que sai na sexta-feira. Se você acha que essa moça já se superou, né, já deixou a mensagem dela de superação, aí você tá muito enganada porque você não assistiu a terceira parte desse vídeo que tá imperdível. Se você acha que ela já passou por tudo que tinha que passar, é porque você ainda não viu a terceira parte. Não perde, hein? Sexta-feira. E claro, gente, não deixa de curtir aqui esse vídeo para me ajudar a divulgar meu trabalho aqui no YouTube e compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Um beijo, até sexta-feira.